Olá, estamos começando mais um programa Sociedade e Direito. Este programa é gravado no estúdio Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios ele, Vladson Sidney, empresário, empreendedor, ator, meu amigo, pessoa maravilhosa que tem desenvolvido um programa chamado Multivacional, e vai já explicar para a gente aqui. E tenho também a honra de receber aqui o professor Hamilton, professor dessa casa, grande professor de Direito Penal, Processo Penal e Direito Tributário também. Um prazer tê-lo aqui, professor. A honra é minha, meu amigo. Meu querido Vladson Sidney, você é uma pessoa de uma múltipla inteligência, né? Você é empresário, é ator, agora trabalha também com essa questão multivacional. Como é que é isso? Como é que... Fala um pouco de você pra gente aqui. Primeiro, obrigado pela múltipla inteligência. Eu me sinto honrado aí pelo elogio gratuito, né? Uhum. Eu espero conseguir corresponder falando um pouco do que é o projeto, o que é o programa multivacional propriamente dito, para explicar o porquê dessas múltiplas inteligências, né? Na verdade, eu não me considero alguém que tenha múltiplas inteligências. Eu me considero alguém que tenha múltiplas motivações. Como todo mundo, nós temos vários motivos, vários porquês para as coisas que nós fazemos. E é por isso que o nome do programa é multivacional e não só motivacional, como é conhecido popularmente aí quando a gente fala de motivação. Porque nós temos motivações que são inúmeras, né? Se a gente considerar que eu sou pai, sou marido, sou amigo, sou cristão, sou infinidade de coisas relacionadas a mim, eu tenho motivações 1000 para as áreas da minha vida, e se eu conseguir talvez equilibrá-las, eu vou ter uma melhor performance de vida, que é o tão conhecido sucesso aí que as pessoas pregam, né? Hoje tem um monte de fórmula e você que está nos assistindo deve inclusive já ter escutado várias dessas fórmulas de sucesso, e sucesso é um negócio muito complicado de definir, parametrizar, né? Como é que eu vou garantir que... Porque pode ser que uma coisa seja sucesso para você e para mim ser completamente diferente, né? Tem gente que tem limitações físicas, por exemplo, de visão, e tem miopia. E sucesso para essa pessoa talvez seria não ter a limitação da visão, não precisar usar óculos, né? Para muitos outros tem a ver com dinheiro, tem a ver com status financeiro, essas coisas. Vlad, então, eu acho interessante, só pegando um gancho no que você falou do multi, né, Ronaldo? Porque assim, desde a Grécia Antiga, ou talvez até antes, mas notadamente da Grécia, que se falava o que é a felicidade, o que é o sucesso. E com certeza esse conceito evoluiu ou involuiu de lá para cá, a depender, claro, do ponto de vista. E essa questão de você dar vários aspectos da motivação, talvez seja importante, porque, como você falou, que seja motivo de gana para eu conseguir alguma coisa, isso para mim seja válido, mas para o Ronaldo já não seja, para o telespectador já não seja. Motivação, no sentido mais etimológico da palavra, né? É ter um motivo para a ação, é ter motivos para aquilo que você vai fazer propriamente dito. Então é por isso que se diz que motivação é algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Se eu trago, é muito conhecido esse tipo de argumento, né? Se alguém lá de fora é capaz de, vamos lá, eu vou te motivar, eu vou fazer coisas para que você se sinta mais estimulado e tudo mais, é muito pouco provável que isso aconteça com você se essa coisa não partir de dentro de você. Então, se eu tenho um motivo, esse motivo é meu e eu tendo a agir quando eu tenho esse motivo propriamente dito. Quando vem de fora para dentro, quando vem de fora para dentro, o ideal é a gente chamar de instigação, talvez. Tem mais a ver do que dizer que essa pessoa está motivando outra pessoa. No entendimento mais raso, ninguém é capaz de motivar ninguém. Né? No máximo, eu sou capaz de instigar alguém, né? de estimular alguém. Professor Hamilton, certa vez eu tive um encontro aqui em Fortaleza com Cristóvão Buarque. Perfeito. Né? E falávamos um pouco a respeito dos direitos fundamentais, a questão da felicidade. Claro.
né, a luta dele, né, que a Constituição tivesse escrito, né, que todos têm direito à felicidade. Assim como o Pacto de São José da Costa Rica já trabalha sobre isso, né? O Pacto de São José da Costa Rica trabalha essa questão da felicidade no homem, Imagina a gente trazendo esse conceito de felicidade, conceito bastante filosófico e psicológico também, né, Vlad? Para os dias de hoje, né? O que é felicidade nesses dias de hoje que a gente trabalha com rede social, com exposição da nossa vida, né? E a gente que se expõe, não é ninguém que está entrando na minha vida, sou eu, que aquela teoria da porta aberta. Enquanto eu abro a porta da minha casa, a pessoa tem direito a entrar, ninguém entra sem ser convidado. Então a gente tem que ter noção desses limites. Ah, Milton, mas você posta tal coisa, tudo bem, sou eu aguento até aqui. A partir disso, talvez não mais. Mas será que minha felicidade está condicionada na aprovação dos outros? Será que a minha felicidade está condicionada na instigação, usando as palavras aqui do professor, como ele disse, dos outros? Ou é algo dentro que eu tenho que me faz, independentemente de qualquer outra coisa, que eu tenha essa felicidade dita pelo Gustavo Buarque, que de certa forma está implícita, talvez ali na Constituição, você dando uma acolchada, claro, porque se eu tenho direito à saúde, se eu tenho direito a um trabalho digno, se eu tenho direito à moradia em tese, eu tenho direito à felicidade. Eu tenho direito à felicidade. Uma das curiosidades é que felicidade, por ser um termo muito abrangente, talvez muito social, né, um termo mais comportamental do que qualquer outra coisa, está sendo muito estudado hoje, ou está sendo muito vivido hoje nas organizações. É tanto que tem organizações que trabalham com o FIB, que é a felicidade interna bruta. É como se fosse um conceito para perceber como que o clima dentro da organização está influenciando a vida daquele indivíduo. É óbvio que felicidade, assim como a gente falou sobre sucesso, né? Felicidade também é um termo muito, muito amplo, muito abrangente. Então, o que pode ser algo que defina a felicidade para você, não define felicidade para mim. No entanto, quando a gente trabalha num ambiente que é um ambiente relativamente controlado, no caso das organizações, é como se aquele ambiente proporcionasse ou não uma melhor facilidade, uma melhor condução para a felicidade das pessoas que fazem parte daquele negócio. É uma das linhas aí de estudo. A gente viu uma evolução nesse conceito de empresa, né, de ramo empresarial, organizacional, desde a época que se priorizava o QI, né, coeficiente intelectual, e agora se prioriza também o coeficiente emocional. E o que eu tenho observado, professor, depois você me corrija ou complete no que eu fui ignorante no assunto, mas a gente percebe que uma das entrevistas hoje mais marcantes nas empresas ou nas organizações, utilizando esse termo, é o relacionamento interpessoal. Porque não adianta nada, Arnaldo, você ser o expert naquele determinado assunto se você não consegue se relacionar no ambiente. Vai tornar um ambiente impossível, um ambiente que você passa um terço da sua vida, você passa no ambiente de trabalho, em regra. E você vai trabalhar infeliz? Qual é a motivação que você tem para ir trabalhar naquele local? Nesse conceito de coeficiente emocional, né, de inteligência emocional, que é uma das linhas hoje, que eu diria que é o que realmente define o profissional. Porque do ponto de vista técnico, professor, a gente tem uma facilidade enorme, a gente está num ambiente que propicia a educação técnica, né? Eu posso desenvolver 1 quilhão de habilidades técnicas estando aqui onde a gente está. Eu vou ali naquela sala e desenvolvo uma habilidade técnica, vou em outra sala e desenvolvo outra habilidade técnica, mas a habilidade comportamental, que é a habilidade que tem a ver com o indivíduo, com o ser propriamente dito, ela tem outros fatores que não só a educação cognitiva propriamente dita. É tanto que nós temos um índice gigantesco de analfabetismo no nosso país. Mas infelizmente isso é verdade. O problema do nosso país não é o analfabetismo propriamente dito, é o letramento. Que é a capacidade que o indivíduo tem, não somente de ler, porque a leitura acaba se tornando meio que commodity, porque acaba sendo simples para muitos de nós, logicamente, tem algumas pessoas que acabam não conseguindo nem ser alfabetizadas propriamente dito. Mas tem muita gente que é alfabetizada e não consegue desenvolver o letramento. E o letramento é nada mais, nada menos do que a capacidade de interpretação daquilo que é decodificado pelas letras, pela colocação delas e tudo. Então, hoje, essa capacidade interpretativa, essa capacidade que é mais de controlar a emoção, de ser capaz de olhar para você e considerar que quando você erra, você não é uma máquina, você é alguém que está vivendo um determinado momento, esse atributo, eu diria que é o grande diferencial
as lideranças que nós vivemos hoje no mercado corporativo, né? Considerando o meio que é o meio que eu tenho mais proximidade, que é o meio empresariado, o meio do negócio propriamente dito. Se eu não considerar que você tem coração, eu vou ser intolerante no nível que, se você cometer uma gafe, eu tenho que te trocar e tenho que colocar uma outra pessoa no seu lugar. Eu acho que essa é a ideia do David Ricardo, de Malthus, né? Porque o homem, ele era uma máquina para o trabalho. Quando eles criam aquela formulação do trabalho, o homem descansa 8 horas, o homem trabalha 8 horas, o homem tem 8 horas ali para se deslocar de um local para outro, para estar com a família, o homem só pode receber o suficiente para ele voltar no outro dia para trabalhar, ou seja, um indivíduo não tem coração, um indivíduo é uma máquina. Né? Chaplin faz aquela... Isso, eu não podia deixar de citar a questão do Chaplin, né? Que ele sai ali mecanizado. Pelas suas andanças e já observações aí nas empresas, a gente está mudando isso ou ainda tem algum resquício dessa ideia? Não, resquício a gente tem inúmeros, inúmeros, resquícios 1000. Eu diria até que tem empresa que ainda vive mecanicista, que ainda vive essa coisa muito Autobolt, assim, né? Todo mundo meio que robozinho vai lá, vai fazer aquele negócio. Mas graças a Deus e graças à própria necessidade da humanidade, né, da própria demanda do cliente final propriamente dito, eu diria que é o percurso natural das empresas daqui para frente, é sim ter essa coisa mais humanizada do que mecanicista nas operações. Mesmo as indústrias que são que são extremamente mecanicistas, até pela sua própria natureza, né, pela natureza do negócio. Uma montadora de carro, por exemplo, via de regra, ela não precisa de muita emoção para montar um carro, né? Eu preciso de muito braço, de gente capaz de fazer. Hoje os braços são todos mecânicos, né? Mas, de qualquer forma, eles acabam funcionando de maneira mais mecânica, mais organizada, mais estruturada, mas por trás daquilo tem uma inteligência. E a inteligência dessas pessoas que estão envolvidas atrás dessas máquinas, elas acabam sim hoje sendo valorizadas pelo coeficiente emocional, que, querendo ou não, é o grande diferencial quando a gente trata aí sobre as pessoas que produzem, que são realmente evidentes nas organizações que a gente conhece. Eu me recordo do livro Ética a Nicômaco, né, do Aristóteles, onde ele trabalha que em todo e qualquer tempo uma única andorinha jamais será capaz de produzir o verão. Aí aqui a gente, né, extraiu, ficou mais fácil, né? Pronto, para nós aqui no Brasil ficou mais fácil, né? Então, eu acho que a coisa passa por aí, não é isso, Vladson? A questão de que o homem é um ser relacional por natureza. Sim. Então, eu não posso colocá-lo na cadeia produtiva, no processo ali do Henry Ford, né? Cada um só faz aquilo, um só aperta o botão, o outro só aperta aquela alavanca. É preciso que haja uma inter-relação entre os seres, e essa inter-relação seria o pontapé inicial da felicidade? Eu diria que não dá para a gente abandonar os conceitos aí de Thiel e de Fayol, considerando a indústria como ela é, né? Os conceitos iniciais da administração, porque os conceitos iniciais, eles trazem para a gente talvez o balizador do que é um negócio. Um negócio, ele é feito para ter um lucro, ele é feito para ter uma produtividade, para que você se saia bem na atividade que você está fazendo e seja remunerado por essa atividade, e o consumidor tenha lá o benefício de ter o produto. Então, a gente não pode abandonar toda essa gama de necessidades, que são necessidades um pouco mais lógicas e técnicas propriamente dito. Ao mesmo tempo, eu não posso olhar agora para as pessoas e dizer, é só isso, faça só isso daqui para frente e tudo. Então, olhando do ponto de vista de felicidade, se eu não conseguir tornar para as pessoas, entregar para as pessoas algo que tem a ver com aquilo que realmente me motiva e me instiga, por isso que as pessoas hoje naturalmente falam isso, né? Trabalhe com o que você ama. Hoje tem uma máxima de pessoas que dizem, pare de fazer, pare de estudar, vá trabalhar com o que você ama. Eu, sinceramente, eu olho para aquilo e eu digo assim, cara, isso é tão cômodo de falar, porque na vida real... Nietzsche falava isso. Mas olhando para um jargão. Mas é um jargão, e essa é a parte ruim. Porque quando a gente diz, faça o que você ama, hoje a galerinha que está aí
iniciando a vida, ela escuta um negócio desse e diz, agora eu vou fazer vídeo para a internet. Pronto. Porque o YouTube, a internet, as pessoas vão me assistir, vão me dar 500 likes do primeiro negócio que eu fizer e eu vou ter 50 milhões de inscritos. E as pessoas pensam que isso realmente é um negócio. Parece que a moeda de hoje é o like. Pois é, só que no final das contas isso acaba se tornando pequeno, Claro. quando eu tenho que ter um começo, meio e fim para aquilo que eu vou fazer. Eu já tive a oportunidade de abrir 5 empresas. Já fechei, na verdade já abri 6 empresas, já fechei 5. Então eu sou mestre em quebrar negócio. Eu já abri alguns, quebrei outros. E isso me traz, que é uma parte, eu particularmente me sinto privilegiado por conta dessa característica. Não um frustrado ou puxa vida, quebrei 500 coisas, eu sou um péssimo administrador. Pelo contrário, as coisas têm ciclos naturais, os produtos têm ciclos. A gente estuda isso com o Kotler, quando ele fala lá do primeiro 4Ps, que hoje virou 8 e depois virou 12, e agora tem 128 Ps, que é uma outra, enfim, vai dilacerando aquela primeira estrutura, né? Mas quando eu quebrando as empresas aí, e todas as empresas que eu já vivi para poder ter que fechar esse ciclo, foi um aprendizado gigantesco. E, por sinal, o maior aprendizado, indiscutivelmente, foi comportamental. Não foi técnico. E trazendo um pouco aqui para a nossa área, né? A gente é da área do direito, a gente estava falando sobre indústria, sobre empresa mecânica, empresa de construção de carro. As nossas empresas são empresas em que o maior insumo são as pessoas. Sim. Que é a empresa de prestação de serviço. Isso. O escritório de advocacia, etc. e tal, nesse ramo. E eu vou fazer um link agora com o que a Faculdade da Grande Fortaleza está fazendo na Faculdade de Direito. Ela criou uma cadeira chamada Oratória Jurídica. Que isso também, de certa forma, não adianta você dar só teoria, também tem a prática, né? Porque isso também traz um momento motivacional. Você que tem dificuldade de ir à frente da turma, se manifestar, quando você consegue fazer isso, isso te traz uma felicidade também. Sim, né? Isso te dá um prazer, isso te dá um disparo de hormônios que te dá aquela satisfação, cara, venci mais uma coisa. Fazendo paralelo com a questão, eu quebrei uma empresa, cara, mas eu venci em outra, eu aprendi isso. Hoje eu fui à frente, mas tu não falou nada, tu leu um texto. Mas é uma vitória, né? É uma vitória. É fácil criticar alguém. Theodore Roosevelt tem até um discurso que ele fala do Man in the Arena, que é o homem da arena. Ele diz assim, que ele discorre lá com um monte de conceitos e coisas interessantes para serem contextualizadas à realidade do discurso, mas no final ele diz assim, é muito fácil ser um crítico e dizer o que poderia acontecer melhor, o que deveria ter acontecido melhor, quando você não é o homem que pôs o pé na arena. Porque quando você põe o pé na arena, você diz assim, agora tem que acontecer. Não importa se vai ser extraordinário, se vai ser magnífico, ou se vai ser meia boca. Mas tem que acontecer. Tem que acontecer. Então, o homem da arena, eu diria que é a pessoa que faz, ela merece uma estrela de condecoração. Tipo assim, olha onde você se meteu, olha aí onde você chegou, e olha o tanto de coisas que ainda tem aí para aprender, para crescer. Pôs a mão no arado, né? É isso aí. O cara que põe a mão no arado, tem uma frase que diz que feito é melhor que perfeito. Eu particularmente sou um adepto disso. Eu acredito que você tem que sim fazer, se realmente tiver coisas para melhorar, nada melhor do que o caminho. Na medida que você vai construindo, o caminho acaba te fazendo melhor, né? Um dos princípios que a gente tem no programa motivacional é fazer que de forma, você até citou pouco tempo antes, Arnaldo, que de forma colaborativa eu tenho uma construção. Porque uma coisa é eu trazer um conhecimento para cá, trazer uma informação para cá, e essa informação ficar na mesa e ninguém ter acesso a esse tipo de informação. Na medida que a gente entra num assunto, você traz uma contribuição, eu falo uma outra coisa e tudo mais, e o Mário Sérgio Cortella tem uma definição extraordinária para isso. Ele diz com aquela eloquência que só ele tem, né? Quando dois homens vêm caminhando numa estrada e eles se encontram e cada um tem um pão, e eles trocam os pães, cada um volta para casa com um pão. Mas quando esses dois homens vêm com uma ideia e eles trocam a ideia, os dois voltam com 2 ideias. Faz total sentido. Se a gente viver essa realidade hoje no mundo corporativo, onde eu contribuo com você, independente da sua área,
Vocês estão falando sobre direito. O meu entendimento sobre direito é quase nenhum. A minha principal dificuldade nos meus negócios, considerando que o meu principal item de pagamento mensal era gente, porque a minha empresa maior era de prestação de serviço, era 70 e poucos funcionários e a gente precisava fazer, era uma folha bem divertida para organizar mês a mês. Nós tínhamos questões jurídicas, questões de leis, questões de exigências que a gente tinha que recorrer pedindo socorro, assim, aconteceu, era muito reativo. A gente até recebeu a visita de uma empresa de consultoria, tempos atrás, que tinha a proposta de apresentar para a gente algo que fosse mais para a gente se resguardar, porque não era o comum da gente. A gente não se resguardava de absolutamente nada com relação a causas trabalhistas e essas coisas de lei propriamente dita. A gente era muito mais reativo. Graças a Deus que por conta do atributo gente, do atributo comportamento, né, do cuidado, do carinho, do zelo pela pessoa, a gente nunca teve muitas questões trabalhistas e muitas questões relacionadas a essa parte mais legal. Mas isso talvez não seria a melhor forma seria se resguardar mesmo, seria muito mais simples. Mas o empresariado propriamente dito, tem uma limitação, tem uma dificuldade de entendimento de leis e de obrigações propriamente ditas. Vlad, você me diga uma coisa, você tem desenvolvido esse programa motivacional, né? Quando você chega para apresentar esse programa nas empresas ou nas palestras que você é convidado, qual é o caminho que você segue? Início, meio, como é que se processa até você chegar onde você diga, não, agora o pessoal está começando a entender o que é ser motivacional? A gente compreende que o programa é um programa meio que ele não tem um começo, meio e fim. Por se tratar de uma soft skill, né, por se tratar de um atributo que é um atributo muito, muito pessoal, ele precisa ser retroalimentado o tempo inteiro. Então a proposta é assim, eu costumo dizer que, e eu já ouvi alguns especialistas da área falando, Jim Rohn fala que motivação é igual a banho, você tem que tomar todo dia, né? E faz total sentido. Se a gente não tiver nesse ciclo de relembrar os nossos porquês, de relembrar os nossos significados propriamente ditos, vai ter uma hora que eu vou cansar, eu não quero mais viver isso. E eu diria que o principal fator de declínio de produtividade nos negócios que nós conhecemos hoje são as pessoas. Então a desmotivação, ela acaba trazendo um fator um tanto quanto, eu diria que é muito cirúrgico o que a desmotivação causa numa equipe, numa empresa propriamente dita. Porque, infelizmente, do mesmo jeito que a motivação, do mesmo jeito que alguém que é para cima, alguém que é bem-humorado, alguém que tem motivos claros, do mesmo jeito que esse alguém é capaz de chegar e trazer pessoas para a mesma energia, a desmotivação ela acontece exatamente proporcional. Você chega perto de alguém, acontece uma natureza da gente, né? Acontece um envolvimento social aqui, né? Poxa, esse cara não está muito feliz, eu vou aqui entrar na mesma vibe que ele. Até dizem que a nossa energia nos apresenta primeiro do que qualquer palavra que a gente fale, né? Mas pior não que é mesmo, essa coisa é muito comum, eu diria. Tem pessoas que são assim. Eu tô fazendo um estudo de um material e estou desenvolvendo um novo curso. E é um curso extremamente disruptivo, eu diria. Eu quero tratar uma habilidade que é uma habilidade que, em tese, todo mundo tem. Mas que, às vezes, nós não temos na melhor forma ou da melhor forma que nós podemos aproveitá-la. Eu quero falar sobre carisma. Eu quero trabalhar o carisma nas pessoas. Como se tornar alguém mais carismático. Amoroso, é isso? Não é amoroso. O carisma, ele tem pela etimologia da palavra, né, eu tenho dois segmentos para ir. Tem um aspecto religioso. Tem um aspecto religioso claro. E tem um aspecto laico. Considerando que eu quero trabalhar especificamente o aspecto laico, que é o aspecto onde isso que o professor acabou de falar, quando nós chegamos num ambiente como esse, não teve nenhum tipo de relação de amistosa propriamente dito, nenhum tipo de palavra dita propriamente, falando do jeito mais simples, claro.
mas se tem um entendimento de que nós estamos bem, né? Essa coisa, ela tem muito daquilo que tem a ver com a energia, tem a ver com aquilo que é uma característica, um atributo que nós temos, mas que alguns de nós têm ele mais desenvolvido e outros têm ele um pouquinho mais retraído. E o exercício que eu quero dar daqui para frente é como aflorar esse atributo, que é um atributo que está intrínseco em todo mundo. Todo mundo tem. Hitler é um exemplo de pessoa carismática. Por incrível que pareça, muita gente fala de Hitler como sendo cão chupando manga, mas Hitler não teria atraído tantos seguidores. Para ele arrastar. Discurso, né? O discurso dele era algo incrível. Né? E ele demonstrava, Arnaldo, uma das coisas, o Simon Sinek tem uma palestra no TED que é extraordinária para explicar o significado do porquê. Quando o meu motivo é muito forte, as pessoas se engajam no meu motivo. Essa ideia, né? E na medida que eu tenho carisma e tenho um porquê muito forte, eu arrebato multidões. Foi o que aconteceu com Hitler. Ele tinha um porquê muito forte e o porquê dele estava claro para um monte de gente. Tinha um monte de gente dizendo, as pessoas se aproximaram de Hitler não é porque eram sádicas, porque queriam ver o mal da humanidade, não é porque acreditavam fielmente naquilo. É importante a gente até debater isso, porque assim, as pessoas às vezes vêm em casa e, estão defendendo. Não. A gente está falando de uma forma de se expressar, como, não só como ele, mas vários outros líderes aí religiosos, líderes políticos. Algo que tinha em comum deles era esse carisma e o dom da oratória também. Sim, dom, entre aspas, né? Claro que se desenvolve. Isso, interessante assim, um desses ditadores mais sanguinários foi Stalin. Sim. Mas Stalin todos os dias chegava, pegava sua filha, ia brincar com ela, ia ensinar a tarefa escolar, conversava com os empregados. Então existem relatos de que ele era uma pessoa extremamente amorosa. Parece que ele não estava matando, ele era extremamente amoroso. Né? Ele era amoroso dentro de casa. Aos meus amigos tudo, aos inimigos todo rigor da lei. É isso aí. Não, o exemplo... Tem um discurso que é conhecido, uma frase que é conhecida mundialmente, com I have a dream, que eu tive o sonho. E Luther King conseguiu fazer de uma forma muito, muito simplória, eu diria, né? Ecoar um discurso que era o discurso de meio mundo de negros americanos que viviam aquelas angústias e viviam todas as dificuldades. Só que ele, por ter a oratória desenvolvida, por ter o carisma capaz de mobilizar as pessoas, teve a notoriedade que teve. Né? Então, por isso que esse atributo pessoal, discurso, né? O atributo pessoal, ele acaba tendo sim um significado muito grande. Nosso tempo é muito curto, mas eu peço ao professor Hamilton para fazer suas considerações e depois, Vlad, eu peço que você fale aqui umas frases para nos motivar, para encerrar o programa. Primeiramente, eu queria agradecer estar de volta aqui nesses estúdios, né, nessa casa, é uma honra. Professor Arnaldo, obrigado pelo convite, a todos que fazem parte da FGF TV, que me recebeu muito bem mais uma vez. E está aqui com o professor também colocando esse assunto filosófico, psicológico, político e social aqui para a gente, que me agradou tanto estar aqui presente. Legal, obrigado, querido, que honra. Obrigado. Obrigado de verdade. Arnaldo, me sinto honrado, obrigado pelo convite. Como eu disse anteriormente aqui, né, é muito pouco provável que eu seja capaz de dizer algo que vá motivar alguém. Mas tem uma coisa que eu particularmente acredito e que eu considero isso uma das coisas importantes. Para quando a gente vai tratar com as pessoas, é que você não tente ser alguém que você não é. Infelizmente, a gente vive, por conta até da porta aberta das redes sociais, né? A gente vive hoje uma tentativa de aproximar as pessoas da gente por aquilo que é consciente coletivo, que é senso comum, que é maravilhoso, né? Que é ostentação, a alegria, essa coisa é bom para todo mundo. Só que no final das contas, às vezes, na tentativa de interpretar esse personagem, você acaba se tornando alguém muito mais apagado de quem você é na sua essência. E guardadas as devidas proporções, todo mundo tem um determinado atributo que é valioso para alguém. Se você considerar que aquele atributo é valioso para você, já é um ganho enorme. Excelente. Né? Essa é a parte mais interessante quando a gente trata dessas múltiplas motivações. É você não tentar ser alguém que você não é. Esse é o maior exercício. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Agradeço demais sua presença. Bom demais. Nós gostamos muito da metafísica dos costumes de Kant, onde ele vai trabalhar que eu sou quem eu lembro que eu sou,
mais as respostas que eu dou ao meio. Então, eu preciso de você para ser quem sou também. Muito obrigado pela sua presença, pessoal. Muito obrigado. O programa Sociedade e Direito vai ao ar todos os dias pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, canal 14 da Multiplay e nas redes sociais. Até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência.